Olá, sejam muito bem-vindas ao Poder Delas Cast, um espaço para despertar toda a potência que existe em nós. E hoje, nesse episódio especial do Dia das Mães, nós vamos celebrar, dar uma pausa na nossa vida para celebrar quem nos deu a vida, as nossas mães. A elas que merecem toda a nossa homenagem, todo o nosso amor e toda a nossa gratidão. Porque ser mãe é carregar no peito um amor que não se explica. Um amor incondicional, que atravessa dores e medos, que renasce a cada fase e que deixa um pedaço de si em cada passo do outro. A essas mulheres que nos ensinaram tudo o que somos e que são a base e a nossa grande referência. Eu sou Tati Bastos e estou aqui ao lado da Pri, minha amiga, parceira e co-host. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Zaca. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui contigo novamente hoje. E eu quero convidar todos e todas para seguirem o nosso canal lá do YouTube, deixarem um like aqui nesse vídeo, ativarem as notificações, se inscreverem e também acompanhar as nossas páginas do Instagram, todas as redes sociais. A gente está fazendo um material muito legal para vocês. Compartilhem, participem, porque a participação de vocês é muito especial para nós e possibilita que nós estejamos aqui. E hoje eu quero convidar vocês para mergulhar com a gente em histórias cheias de amor, de boas lembranças, de afeto, de gratidão. E convidar também para que vocês fiquem com a gente até o final, porque hoje, juntas e através das vozes delas, nós vamos curar as nossas dores e trazer aqui vivências incríveis para todos vocês acompanharem e transformarem as dores. Isso mesmo, Pri. Mas antes de chamar aqui as nossas convidadas especiais de hoje, eu quero agradecer com muito carinho a todos os nossos patrocinadores. Pessoas que acreditaram no nosso projeto e que auxiliaram para que hoje ele se tornasse uma realidade. Agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela, e é isso que a Casa Raquel faz por você. E também agradecer a Carla Chies Joias. Joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. E agora sim, Pri, quem é que está com a gente hoje aqui? Nós estamos hoje com duas convidadas muito especiais, que são as nossas mães, a Afra e a Maria de Fátima. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas! As mames poderosas! Meninas lindas, que gratidão, que bom, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu sei que não foi fácil estarem aqui hoje com a gente, mas muito obrigada, que a gente possa hoje conversar, compartilhar as histórias de vida, os exemplos, as referências que vocês são para nós e para todos os filhos e filhas de vocês. A gente quer poder também com que vocês possam trazer e compartilhar com quem está em casa, com as mulheres que estão conosco, com as mamães que estão conosco, todas as histórias e toda a trajetória de vocês. Mas antes a gente poder conhecer um pouco mais da história da Fátima e da história da Afra, a gente quer perguntar, quem é a Maria de Fátima? Olha, boa noite, pessoal. A Maria de Fátima é uma menina lá do interior do Ceará, imaginem, que desde sempre, na adolescência e tudo, ela sempre imaginou conhecer, viajar, ficar independente, se posicionar com o mundo, com as pessoas, isso desde adolescente. Então, eu também tive um exemplo da minha mãe. A minha mãe era uma mulher, assim, muito além do tempo dela. De vanguarda. Ela era uma mulher independente, uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, e ela me deu esse exemplo. E eu, desde adolescente, eu vou mundo afora, eu vou procurar meu lugar, eu vou me expandir, e eu sempre acreditei muito em mim. Eu Fátima, tu é capaz. Tu quer fazer isso? Tu é capaz, tu vais fazer. Então, eu sempre quis a minha independência, sempre me valorizei,
Eu fui desde adolescente que eu dizia que eu tinha valor. Eu reconhecia a minha capacidade de fazer as coisas, de realizar as coisas que na minha cabeça eu tinha vontade de fazer. Então, eu fui e tive muito apoio da minha mãe. O meu pai era mais rigoroso, assim. Mas aí, eu era no interior, meu interior muito pequeno, uma cidade muito pequenininha no sul do Ceará. Fala o nome da cidade aí, mãe. Mauriti, Vamos ver se alguém Ceará. acha no mapa aí, Mauriti. Mauriti, Ceará, na região do Cariri. Então, era uma cidade muito pequena. E muito cedo também eu fui estudar fora, porque lá na minha cidade só tinha, antigamente, que não é da época de vocês, era ginásio que chamava. É. Então, só tinha ginásio. Terminava o ginásio, como se fosse hoje o ensino fundamental. Uhum, fundamental. Aí a gente tinha que estudar fora. Então, muito cedo eu saí de casa também. Fui estudar fora, morei em colégio de freira, fui interno, estudava em colégio público e fui aí. E eu digo, eu vou fazer a minha faculdade, vou ficar independente e vou viajar, eu vou curtir minha vida, eu vou ser alguém, eu vou, por mim mesma, ser alguém. Por quê, gente? Porque o meu pai era meio político lá no Ceará. Então, ele tinha aquela história de arranjar empreguinho político e tudo. Eu nunca quis e nunca aceitei. Mas, tá, fiz minha faculdade, estudei, e eu pensava comigo, eu vou fazer um concurso. Eu quero sair daqui, eu quero desbravar o mundo, o Brasil, o mundo. E foi isso que aconteceu. Eu fiz minha faculdade, eu fiz concurso na época para o Banco do Brasil e para a Polícia Federal. Passei nos dois. Imagina a Polícia Federal mulher naquela época. Naquela né? época era rara, era meia dúzia. Então, fiz concurso para os dois, para a Polícia Federal e para o Banco do Brasil. Passei nos dois. E o meu pai queria que eu fosse para o Banco do Brasil. Para não sair da cidade, ficar pertinho dele. Para não sair dali, para ficar ali na volta. E eu comigo dizia assim, não, Fátima, vai para a Polícia Federal, porque já tinham me dito que a gente trabalhava em qualquer lugar do Brasil, até no exterior, podia trabalhar. Eu digo, não, Fátima, eu dizia para mim, tu vai para a Polícia Federal. Então é isso, gente. E daí, aí eu fui, mesmo sem meu pai querer, mas a minha mãe me dizia assim, filha, é isso que tu queres? Vai. Tu fez o concurso, passou, tu vai. Vá. Mas ela dizia para mim, para o meu pai, não, porque é minha menina. E aí eu fui fazer, passei no concurso, fui fazer academia em Brasília. E 6 meses depois, quando eu volto de Brasília, eis que eu chego no Ceará e digo para o meu pai, eu vou trabalhar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Não é possível, como é que uma menina. E eu já vivi uma mulher, Polícia Federal, e uma menina. Eu tinha 23 anos, gente. Era uma menina. Era uma menina. Como que vai lá pro fim do mundo? Porque pro meu pai, o Rio Grande do Sul era o fim do mundo. Sim, era outro extremo, Sim. né? É outro extremo, né? E longe demais. Então, eu digo, não, papai, eu vou. E eu vou contar uma história aqui. O meu pai, como ele era político, pois ele levou o governador do Ceará, na época, lá na minha casa, para me oferecer um emprego. Só para tu não ir para a Polícia Federal. Me ofereceu um emprego, o doutor Elias. Aí eu digo assim para ele, olha, daqui a 3 anos, o senhor não é mais governador. E eu... Você é o quê? Uhum. E esse emprego, eu consegui. Eu conquistei. Eu conquistei. É meu. Ninguém me toma. É meu. E é para ele que eu vou. É. Então, meu
pai Que ficou... boa escolha, né, Tati? o meu É. pai ficou arrasado e tudo. Mas, gente, eu Depois vim... se orgulhou, né? Depois se orgulhou da história. depois ele, nossa, depois... E ele dizia assim, onde já se viu mulher, Polícia Federal? E, na realidade, naquela época, quando eu assumi aqui, foi que eu vi que era assim, era 10, era 100 policiais homens e 10 10 mulheres. mulheres. Sim. Era muito pouco ainda. Se até hoje existe uma desproporção, né? Imagina naquela época. A proporção hoje está um pouco maior, mas naquela época era bem, estava começando. Sim. Mas já está bem melhor. bem bom também, assim. Há outras polícias também, né? Então, foi isso. Aí vim para o Rio Grande do Sul, quase morri de frio. Cheguei aqui sem roupa nenhuma de frio, porque não tinha nem para comprar lá no Ceará. Estou aqui até hoje, desde 77, gente. É, uma história. E estou aqui e gosto muito daqui do Rio Grande do Sul. Tenho muitos amigos e a minha vida é essa. Eu sou a Fátima e eu trabalhei muito, fiz tudo, conquistei coisas assim, sempre que eu quis e batalhei bastante, mas realizei os meus sonhos. Isso que bom. importa. Então, agora nós vamos para a entrevistada aqui, que é minha entrevistada, que também é da Tati, mas é a nossa mãe. Isso. Eu quero perguntar, então, para minha mãe, quem é a Afra? Bem, a princípio eu sou a mãe da Pri. É bem mais que isso. Eu acho que ela que é tua filha. A gente tem muita coisa, né, em comum. Mas eu sou uma menina lá do interior do Alegrete. Ela estava lá em cima, eu estava aqui embaixo. Aqui embaixo. A gente nasci, né, numa cidade bem pequena. E depois tive que vir embora para Porto Alegre. Foi um motivo bem desagradável, que era uma doença na minha mãe, né? Muito, muito, muito triste. E chegando aqui, fui obrigada a ser responsável pelo meu irmão mais novo. Ou seja, então, as dificuldades, né? E a responsabilidade nasceu desde cedo. E achar que posso tomar conta, posso cuidar, posso... Né? E isso foi bem forte para mim. Bem forte mesmo, né? Sofri o que pude sofrer já desde cedo. Aí depois, sim, aí passou alguns anos e eu fui aprendendo que a vida, quanto maior a dificuldade, maior a força. É verdade. E foi assim que... Só se fortalece, né? É. E assim, meninas, como é que foi para vocês? A mãe contou que ela veio para o Rio Grande do Sul, mas não falou que ela foi para Santa Vitória do Palmar, onde eu nasci. Como é que foi para vocês quando vocês descobriram que iam ser mães? Olha, eu casei e logo eu queria um filho antes, porque eu tinha na minha cabeça sempre assim, eu quero ter filhos até antes de 30 anos. Eu queria sempre, na minha cabeça era isso. Eu queria ter filhos antes de 30 anos porque eu curtiria tanto os filhos como os netos e tudo. Então eu casei com 25 anos e já programei que eu queria filho. E aí, eis que 1 ano e 2 meses depois de casada, eu ganhei esse presente maravilhoso que está aqui na minha frente, a Tatiana. Eu sou a mais velha. Ela é a mais velha. E quando eu cheguei aqui no Sul, eu escolhi trabalhar em Porto Alegre, a sua pergunta. Mas o pai dela, o meu ex-marido, trabalhava no Chuí, em Santa Vitória do Palmar. Então, quando a gente casou, eu fui para lá. E lá... por isso que a Tati nasceu lá. Eu sou mergulhona. E aí a Tatiana nasceu lá, mergulhona, mas num lugar maravilhoso. É verdade. Que eu tenho muita saudade, que foi assim, muito, muito, muito Uma bom. fase muito boa. Uma fase muito boa. Moramos lá 3 anos e meio. Eu fui mais ou menos. conhecer Santa Vitória quando eu tinha 12 anos, porque eu não E lembrava aí, da cidade. E aí, quando nós saímos de Santa Vitória, a Tatiana tinha 1 ano e meio, mais ou menos.
Sim, por isso que não lembrava, né? Não. É, já muito Conhecer depois. Na adolescência, eu voltei. A Tati, porque a gente também foi morar em São Luís, nós pedimos remoção para São Luís, no Maranhão, e depois voltamos para Porto Alegre, e a Tatiana já foi conhecer a cidade dela, ela mergulhou naí com, acho que tinha uns 12 anos, né? Já 12 anos. 12 anos. Eu já não sou a filha mais velha, né? Eu sou a filha mais nova, completamente ao contrário da Tati. E... A caçulinha. Eu quero, na verdade, assim, né? A maternidade, no caso, a minha mãe viveu maternidade, eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas eu quero saber como é que foi viver a minha maternidade. Fala um pouquinho dela, fala um pouquinho com ciúme. A minha bebê desejada, planejada, sabe? Muito, muito, muito desejada e amamentada, que os outros não foram. Né? Porque não se tinha tempo para muita coisa, né? Depois que eu resolvi que eu ia ficar mais uns anos, eu já não teria, né? Eu já estava com 29 anos, e 29 anos não é pouca coisa, né? Sim. Aí eu digo, e se eu não vou ter mais filhos? Eu digo, não, eu planejei, eu digo, não, essa criança Essa vai eu vou nascer. curtir. Essa foi planejada, muito planejada. Mas cresceu, né, maravilhosamente bem, graças a Deus. É uma filha abençoada. Coisa boa. E você também, né? Abençoada por ter essa filhota linda, potente. E se vocês pudessem descrever a maternidade em uma palavra, que palavra seria essa e por quê? A primeira palavra que vem é o amor. Mas ele não vem sozinho, né? Ele é grande, poderoso, mas ele deixa uma preocupação, uma insegurança. responsabilidade. Ter filhos, em alguns momentos, é não saber o que fazer. E ter que saber. É verdade. Tem que descobrir. Tem que descobrir. como é que faz. Intuitivamente. Não existe curso. E deveria existir. A criança não vem com manual de instruções, né? Criança, infelizmente, gente? não. E não existe curso para E cada mãe, como filha ser de um mãe. jeito, né? E cada filha é totalmente Cada diferente. filho é de um jeito, exatamente. Essa é a dificuldade. Quando a gente acha que sabe, vem a vida e muda as perguntas. É, bem isso. Sabe a resposta, vem. Muda tudo. Ah. Minha pequena... E pra ti, mãe? Olha, Fala. para mim, Como é que define? ela disse amor, é importante, mas para mim foi realização. Eu queria ser mãe. E quando nasce o filho, é uma realização de uma mulher ter um filho. A gente se sente realizada, se sente cheia de amor, cheia de paixão, de ilusão. Sensação de plenitude, eu acho, né, Fátima? Plenitude, de tudo que a pessoa imagina. É realmente uma realização. Então, essa sensação eu senti não só quando ela nasceu, quando as outras duas, que eu tenho mais 2 filhas, Sim. também, cada uma foi uma realização. Uma sensação de maravilha, de alegria, de plenitude, de tudo. É muito, muito importante. Eu acho filho. que amor e plenitude talvez sejam as melhores palavras para definir a maternidade, o maternar. O maternar. Mas apesar de ser essa experiência indescritível, eu acho que as palavras realmente não alcançam o que é a maternidade. A maternidade também vem com uma série de imposições e de desafios físicos, emocionais. Então a gente quer saber o que mais mudou na vida de vocês. Que mulher vocês se tornaram a partir da maternidade? Olha, quando a gente tem um filho, a gente faz uma nova programação. Para mim, eu estou falando por mim, né? Fiz uma nova programação da minha vida, entendeu? Então, eu já não era só aquela que... a prioridade total era eu. Autonomia. Sim, até a gente ser Autonomia. mãe. Para eu sair a hora que eu quisesse, passear a hora que eu quisesse. Eu acho que para todo mundo. A isso liberdade, né? A liberdade total. Então, era eu e eu. Uhum. Então, quando a gente tem um filho, aí a gente já reprograma. Reprograma A gente tudo. já coloca o filho
parece que ele já vem aqui, ó, em primeiro, assim, pra gente pensar e pra gente programar. Não, agora eu tenho eu trabalho, mas eu tenho esse tempo é para o meu filho. Sim. Eu tenho que dar atenção, eu tenho que amamentar, eu tenho que orientar, eu tenho que cuidar, eu tenho que alegrar, eu tenho que... Tem que dar conta de tudo que aquela criança atenção, demanda, né? de tudo. Eu tenho que blindar aquele filho, fazer e amar e amar. Uhum. Então, há uma modificação. Com certeza, a gente reprograma. No meu caso, me reprogramei, porque já não era eu. A Fátima, primeiro lugar, eu. Entendeu? Eu. Não, agora eu tinha a Filho. Tatiana. Uhum. Agora eu tinha a Dayana. Agora eu tinha a Juliana. E veio uma atrás da outra ainda. Então, é isso aí. E falando ainda da maternidade, tem duas frases que me vêm à mente. Uma da minha mãe, desde que eu era criança, ela sempre dizia: ser mãe é padecer no paraíso. E tem uma outra frase, Afra, que é do teu filho amado, do Juliano, que diz que a mulher é a única conexão entre o céu e a terra. Então, verdade. acho que são frases que valem a pena que a gente pensar sobre o papel, né? Não só do maternar, mas o papel da mulher. E pra ti, Afra, o que mudou na tua vida? Responsabilidade. Muita responsabilidade. Tu descobre que tu tem que ser responsável. Ponto. Não existe mais espaço para tu viver a tua vida como se nada estivesse acontecendo. Sabe? Não é mais tu e tu. Isso não deixa de existir no ato que tu engravida. Não precisa nem da criança nascer. Né? Tu já começa a sentir e a viver situações completamente diferentes do que tu vivia, do que tu sabia que era, entendeu? E que ninguém nos ensinou, né? Porque por mais que a gente Mas isso aí fale, é não só na tem, prática, só infelizmente, vivendo, né? Isso aí não existe. Cada um tem uma história, cada um tem um aprendizado. Para cada pessoa é um aprendizado, não é? Não tem receita. Não tem fórmula, né? Mas Não eu tem acho como ter que nada. até o senso de responsabilidade que a gente desenvolve ao virar mãe, né? A maternidade traz um senso de responsabilidade que é diferente de todo o resto. Eu acho que justamente isso que tu falou, Fátima, da gente colocar sempre a criança em primeiro lugar, né? Aquele ser humano ali, ele vem primeiro que a gente. Vem primeiro. Então, tudo que tu vai fazer, tudo que tu... Não, mas e o filho? É. E o filho, né? Então, a gente acaba... E até a gente gravamos já um programa sobre maternidade. E falando nisso, assim, a gente acaba, muitas vezes, acho que a mulher, logo que vira mãe, vive um certo luto da mulher que ela foi. E que nunca mais será, Que nunca né? mais será. Nunca mais será a mesma, Tem né? uma A nova vida mulher. nunca mais será a mesma. Essa reprogramação que tu falou, ela é uma coisa que realmente acontece e que às vezes pode até trazer dor pra gente e a gente se culpa. Ah, mas por que eu tô sofrendo com isso? Mas tu é um ser humano, né? É normal, é uma mudança. Uma mudança drástica, né? É uma mudança drástica, assim. E muitas vezes pode sim trazer, né, essa dificuldade, às vezes, de assimilar, né? E a dor, às vezes, Mas da é que a mulher. gente tem que estar pronta e aberta para se reinventar. A gente tem que estar pronto para todas as reprogramações que a gente tem que fazer na vida. Ao longo São da vida. ciclos, Ao né? longo da vida. Sim. Entendeu? Não é só, são várias coisas que a gente tem que reprogramar, tem que aceitar e adaptar. Opa, esse caminho aqui não dá mais, eu vou pelo outro eu vou- agora. Recalculando rota, né? Que daí eu já calculando pego. rota. Esse aqui tá, como diz lá no Ceará, tem catabi. Não tem filhos. Então, vou pra cá que não tem nada. Então, E eu acho que outro grande desafio, que é algo que a gente também tem discutido muito, né? E acho que nesse mês a gente também para refletir um pouco sobre isso. A gente falou muito aqui de que o filho passa a vir em primeiro lugar. Mas aí a gente se dá conta que muitas vezes as nossas vidas ficam de lado. Então, sim, há momentos e fases em que aquele ser precisa da gente para tudo. Para alimentar, para caminhar, para se vestir, para tomar banho. Mas, naturalmente, os filhos são criados para a vida, para o mundo. A gente também tem que, nesse reinventar-se, aprender a também dar espaço para esse filho voar e para a gente voltar para dentro da gente, se colocar na agenda, se priorizar. olha, a gente tem que se reprogramar.
e não se anular. Se anular. Sim. A gente tem que Verdade. reprogramar sempre a vida da gente. É, até mesmo. Agora, se anular, nunca. Nunca. Jamais. Nunca, jamais. Tu tem sempre que ter sentido da tua vida e te valorizar. Saber que tu és capaz e que tu Tu é um ser humano independentemente da maternidade, né? Independente da maternidade ou de problemas que aconteçam, Sim. tu é um ser humano e tem que seguir a tua vida. Sim. Tem que se anular nunca. Nós importamos também, as mães também importam. Nunca, se anular nunca. E outra coisa que a gente não percebe é que às vezes os filhos também dependem disso, eles absorvem tudo. Então, se a gente não tá bem, dificilmente a gente vai doar o melhor que a gente tem para doar para os nossos filhos. A gente tem que também se colocar Sim, nós temos nesse que papel ser de inteiras. autocuidado. Temos que ser inteiras, não podemos ser metades. Não dá, tem que ser. Não tem como, né? Não tem como, não tem jeito. Filho precisa de ti inteira. E outra coisa, para um filho, tu faz coisas que tu nunca imaginou que tu era capaz de fazer. É. Simplesmente quando tu vê, aquela coragem vem e aquela vontade de fazer e acabou. Não tem. Ninguém segura uma mãe quando quer defender um filho. É verdade. Então, a gente quer saber alguma lembrança, né, que vocês tenham da gente. Boas lembranças. Boas lembranças, por A gente tem favor. uma imagem da Lara. Boas lembranças que vocês tenham da nossa infância. Então, assim, coisas que marcam vocês até hoje. Que quando vocês pensam na gente criança, vocês lembram Vem disso. aquela Vem memória. aquela memória gostosa. E a minha guriazinha aqui era a criança mais quietinha que eu já vi. Sério, o que aconteceu com essa menina? Simplesmente. Fizeram com ela. E outra, ela tinha uma competência de se maquiar. Ela, desde os 2 anos, o pai dela comprava estojos de maquiagem para ela. Isso era obrigatório, era 1 dúzia por semana. E ela, sentadinha no carro, na cadeirinha de bebê, se maquiava e passava batom. Não deixava nada borrado, sem ter um espelhinho, sem ter Olha nada. só. Uma competência incrível. E outra Ao coisa. contrário de Que hoje em mim. dia nem é assim mais. Sim, exatamente. A mãe não vai falar isso com Não, respeito. a Eu mais vaidade votei em dela- artes. A vaidade da Priscila foi a coisa que mais me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto uma criança, né, menina assim, vaidosa como a Priscila. Ela tinha muita vaidade. E disse que eu não Me chamou a aceitava atenção. nem, né, não ia em lugar nenhum se eu não estivesse maquiada. Maquiada. Ah, sim. Diz que eu não aceitava, a mãe queria ir no supermercado. Não, não. Eu não tô maquiada, não. Nossa, Muito vaidosa. E impressionante, muito quietinha. A Priscila, se eu dissesse pra ela, filha, fica sentada aqui, que a mãe vai... Ninguém tirava ela dali. Ai, que obediente, olha. E eu não sei, realmente Não sei o a que gente tem fizeram que com fazer ela, um exame. né? Foi quando que me ligaram na tomada. Ligado, 220. Tchum! Aí enlouqueceu, a mãe estava acostumada com a filha quietinha, comportadinha. Quem é essa criança? Mãe, fala. olha, a Tatiana, ela tem. Eu tenho muita lembrança dela, assim, e classifico assim. Ela era uma menina muito determinada. Ela parece até hoje muito comigo. Ela sempre foi muito determinada nas Tem coisas uma dela. boa escola em casa. Né? É. Então, ela queria fazer uma coisa, ela insistia, eu quero esse copo, ela ia tentando até que ela conseguia. esse copo. Até nas brincadeiras, Fátima. Das brincadeiras, ela com as irmãs dela, ela era quem determinava, quem mandava. entendi. Eu já ouvi algumas histórias. Ela sempre foi assim, muito determinada. Sim. Desde pequenininha, sabe? Ela queria... Uma vez eu comprei um chapéu, Aí começou. Ai, meu Deus. porque eu achei a coisa mais linda, eu achava a coisa mais linda. Horrível, não tem noção da A vergonha. criança toda arrumadinha, toda bonitinha, De com chapéu. Chapéu, a coisa mais linda. Quem disse? Quando eu mostrei o chapéu, não teve no mundo quem fizesse ela botar o chapéu na cabeça. Graças a Deus, né? Não adianta. E o que ela não queria fazer não tinha jeito, Fátima. Não tinha jeito. Se fosse uma coisa que ela não gostasse, Aham. ela não, desde pequenininha, Não aceitava. não aceitava. Aí. Brinquedo. Essa é minha amiga. Brinquedo era a mesma coisa. Se eu comprasse um brinquedo, porque eu achava o brinquedo bonito, era um brinquedinho bonito, daí eu comprava. Como a gente morava, eu ia muito
morei na fronteira e eu ia muito fazer trabalho na fronteira e eu via coisa diferente assim, comprava. Se ela gostasse, era uma maravilha. Agora, se ela não gostasse, Não tinha Cristo que fizesse usar. não tinha quem fizesse ela pegar uma brincadeirinha. Aí já ficava para as outras. E a chupeta, que ela comprou uma de cada cor. Eu não usei uma chupeta. Quando ela foi. Desde Mas o Pedro tem várias chupetas. A primeira filha, ela tinha uma chupeta pra cada cor de roupa. Desde que nasceu que é assim. Ela, eu mandei fazer as roupinhas quando estava esperando ela. Cada roupinha tinha uma chupeta da cor. Ela não chupava nenhuma. Isso, eu queria que ela chupasse. Quem disse que ela tinha chupeta? Nunca. Exatamente, eu dava só um pedido pra combinar. Nunca. Mas aí eu tinha uma hora que eu comecei a pendurar. Eu disse, vou pendurar ela, nem Nem é. Não tem o que fazer. Mas, assim, muito me marca isso, mas ela sempre foi muito responsável também, desde pequenininha, com as coisas. E tudo que ela queria aquilo. Então, eu procurava muito, até quando ela já tinha, assim, discernimento das coisas, eu perguntava para ela, o que é que você quer? Quer isso? Quer fazer isso? Eu perguntava para eu adaptar Olha se pode se isso, dava, gente. certo aquilo que ela queria. Porque a determinação dela era tão... Mas é que eu tinha boas ideias, né, mãe? E as irmãs que o digam. As irmãs dela... as irmãs Eu era dela- só a autora, né, das ideias, e minhas irmãs que depois que pegava de castigo. Eu era Era. mentora intelectual. Ela era a mentora e as gurias que ficavam... Executava. Ah, tá. E ficava de castigo. Bonito. Ardilosa. É. Mas, mamães, contem aí. pra nós o que vocês, na jornada como mãe, teriam feito diferente. Olha, às vezes, mas como eu já falei para vocês, que eu me aceito muito. Eu me justifico e eu me aceito e justifico para mim. Eu fiz isso, mas por que que eu fiz isso? Aí eu mesmo me analiso, porque eu também fiz psicologia, Olha, então eu me analiso e me acolhe. acolho, me justifico. Às vezes eu poderia ter ficado mais tempo, Uhum. dado mais assistência com as três. Sim. Mas eu trabalhava muito. Às Qualquer vezes, semelhança é mera coincidência. qualquer semelhança é mera coincidência. E Mas muitas pra nós é vezes, bom ouvir vocês falarem, porque a gente também para e pensa, É. será que eu tô fazendo certo? A gente não tá só repetindo. repetindo. Aí, assim, depois, né? Aí eu paro e às vezes eu parava mesmo na época e pensava, eu poderia dar mais, um pouco mais. E ainda hoje eu penso, será que eu deveria ter? Não, mas eu fiz a minha parte, que eu achava. Eu tinha também a minha vida, o meu trabalho, a Sim. minha realização. E isso também era importante para mim. Por isso que Dizem, né, que a gente sempre faz o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, com as né, condições Vaz? que Exato. tem. Eu procurei sempre, quando dava, eu tinha da assistência para ela. Mas a única coisa que eu acho é isso, que eu poderia ter me dedicado mais, ter mais tempo, Sim. não é me dedicado mais, ter tido mais tempo para elas. Uhum. Mas eu acho que o tempo que eu tive, eu dei tudo de mim. Então, E é uma grande referência. Fez de nós Foi. quem somos, E tu, mulheres mãe? fortes. Mas é exatamente isso que ela falou. Digo, todas nós, acho que no fundo, tu, É. todas nós. Quando o nos tempo culpamos. passar, a gente vai contar. Vai estar fazendo a mesma coisa. análise. Daí a gente se Claro. culpa, porque meus filhos praticamente foram criados por babás. Entendeu? Claro que eram as pessoas mais especiais do mundo, que eu pagava muito bem, tudo que eu pudesse dar para elas eu dava, entendeu? Elas me amavam, porque eu era esse dia eu fui olhar no Google o salário mínimo na época que a Priscila nasceu, o valor. Eu pagava 10 salários mínimos para babá. Imagina. Imagina, Por isso na que ela época. gostava de ter. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? E não, e era porque. E eu achava que era pouco ainda. Sim, porque ela estava cuidando dos meus bens mais Sim. preciosos. Preciosos. Entendeu? Então não tinha dinheiro que fosse pagar. que pagasse, entendeu? Essa minha preocupação era ter condições de mantê-la
né? Com todo o conforto que eles tinham, que eu podia dar para eles. Entendeu? Mas tu faria diferente, é dar mais atenção mesmo. E ficar mais, que na verdade... Não, como é que eu vou te dizer? Eu não posso dizer isso, porque para vocês que são jovens ainda, não é bom a gente se anular para os filhos tão cedo. Tem uma idade, até os 7, 8 anos. Depois O que a Tati disso, falou ali, a faixa que fácil. mais precisam da gente Depois disso, mesmo. não passa. Nunca. Se Nunca, anular, é. Mas realmente se voltar mais o cuidado. Mas a gente vive frustrada, É. porque não acha que não fez o que tinha que ter feito. Eu acho que a mulher, a mãe Isso é coisa de mulher. Eu acho culpada assim, a sempre, mulher né? já nasce com a culpa histórica, bíblica. Pois é. Vem desde o Isso Gênesis. eu tenho a que gente já curar nasce com agora. culpa. Eu não vou morrer. levando Então, culpa. eu acho que esse é o nosso processo de cura e de cura do feminino. Porque se tu ficar só em casa, são as mulheres que vão se arrepender, que não viveram, Sim. que não trabalharam, Na verdade, a gente tem que não tentar se achar sempre realizaram um equilíbrio, pessoalmente. né? É um equilíbrio. É. Tem que ter, tem que existir. Então sempre vai ter espaço para culpa. A gente que tem que se libertar dela É verdade. e dar o melhor que a gente pode dar sempre. Né? Fazer as pazes com a gente mesmo. Nós, Se como ela falou, acolher. nós mulheres, já estão criados, já estão crescidos, deu, agora te reconcilia contigo mesmo. Sim. Entendeu? Fez o que tinha que fazer, não tem como dar ré. Não se volta. Autoacolhimento, né? Então agora Foi é a hora de eu como cuidar foi, de foi o mim. melhor que Melhor que puderam. foi, deram o melhor que Deram o melhor puderam. que Curar qualquer coisa que ficou pra trás. Não Se existe. vocês têm alguma dúvida, olhem para os filhos de vocês. Exato. Essa é a Foi ótimo. resposta. E o importante, se valorizar. Sim. A gente é que tem que se valorizar. Sim. Não esperar que alguém Faça Com isso. certeza. Faça Ah, não, isso te valorize. Tu Espero tem que que te valorizar. Com certeza. Sim. É. E é assim que tu dá limite, inclusive, para as relações Isso é que tu muito vive, né? importante. Claro. Gente, nós sabemos que criar os filhos é uma tarefa muito árdua. Né? Eu não sei, talvez hoje, com essa nova era, vamos dizer, né, onde muitos valores e muitos princípios têm sido deturpados, aí a gente vê uma dificuldade, né? Acho que até através da questão da internet, essa onda aí de que, né, até o filme Adolescência choca bastante a gente Uma fica superexposição, né? aquela às redes. então isso é uma coisa que realmente é muito difícil. E então a gente quer saber o que vocês acham, né? Como fazer para criar filhos com valores fortes, principalmente nos dias de hoje. É a pergunta de milhões, né? Não, foi pergunta. Realmente estamos vivendo uma fase bem difícil, porque não é fácil. A internet ajuda muito a criança ter o mundinho dela e é um mundo que a gente não está vendo E não controla, né? e não tem como controlar. E que Entendeu? acha que eles estão seguros porque estão dentro de casa. Né? Antigamente Uma falsa era tudo sensação. no teu filho. Uhum. Hoje em dia são estranhos, Era mais fácil, entendeu? vamos dizer Então assim. tu não sabe o que tem na cabeça do teu filho hoje, nem ela sabe na cabeça do filho dela. É horrível É um isso. desafio e tanto. É uma cegueira que a gente vive em relação aos nossos filhos. E como vocês Infelizmente. colocaram, no caso, esses valores fortes dentro dos filhos de vocês, né? Para ver Foi no tete a tete. ensinando o que exatamente? Olha, principalmente a ter respeito próprio, tá? Dignidade, jamais, sob hipótese alguma, ser corrompido por qualquer coisa. Não existe nada no mundo que possa comprar a dignidade de um ser humano. Verdade. Esse é um pilar. Nada. Se a pessoa se vendeu, a pessoa já perdeu todo o valor. Entendeu? Isso é muito importante. Autorrespeito, autovalorização. né? Isso eu fiz questão de mostrar para meus filhos. Se tá errado, esquece, nem olha para aquilo ali. Pronto. Ignora. Não é para ti. Não é teu. Tu tem que lutar para ser melhor do que qualquer um que tu conhece. Entendeu? Pode conviver com amigos que te dizem coisas, sabe? Mas não pode entrar dentro de ti. Isso eu dizia para meus Tu filhos. diz de ir pro mau caminho, no caso. É, aquela coisa qualquer- que a gente tem, né? Sim, maior preocupação de uma mãe, sabe? É um filho fazer uma bobagem que ela não faria. Tô segura que eu não faria. Mas e se meu filho fizer? Se meu filho, sabe, for influenciado por alguém? Isso é um problema gravíssimo, entendeu? E hoje em dia, infelizmente, não tem mais Ficou como mais fazer isso. difícil ainda, Ficou mais né? difícil Ficou esse mais controle, difícil, né? Mais difícil esse controle. Antigamente, tu conversava com o filho, olho no olho. Eu acho que uma coisa que existia muito também antigamente era a questão da hierarquia.
Ah, sim, o respeito. Respeitava respeito, muito, né? é. Os mais velhos, aquela Respeito. coisa, vamos respeitar os mais velhos, respeitar pai e Muito. mãe. Era uma coisa, acho que muito mais forte, os Inclusive, professores. a mãe vai falar agora, mas uma coisa que a gente via muito, e até hoje isso acontece lá no Ceará, na família da minha mãe, é pedir bênção. É bênção, eu manhinha, acho tão bênção, lindo isso. painho. Então, assim, bênção tio, bênção dindo. Né? A hierarquia, uma visão de ancestralidade, né? De Isso. respeito, de Respeito, honrar de a respeito. ancestralidade. É. Ainda hoje tem muito isso. O Jonas. O Jonas, tá lá no. Foi pra lá. Sim, ele foi 3 agora meses, 2, 3 meses, né, mãe? E agora ele liga e diz: Coisa "Deixa, mais vó." querida. Que Então, amor. Hoje, eu acho que um conselho que eu daria hoje se precisa muito mais do que antigamente conversar com o filho. Uhum. Conversar, sério. Porque o celular tá ensinando coisas e tudo, e é tudo aquilo que eles. O mundo deles é aquele. Então vamos para a realidade. Ali é um mundo virtual. Aquele mundo não existe, né? Esse mundo não existe. Então, vamos conversar. Eu acho que tem que A conversar. conversa, a escuta ativa, dialogar né, Fátima? E perguntar, sério, a opinião deles. Uhum. Porque eu tenho... Minhas filhas já estão... Mas eu tenho os netos. Eu converso com o Lorenzo, hoje, coisas, assim, sérias. Uhum. Eu pergunto para eles coisas sérias e dou a minha opinião e peço a opinião dele. Pra tu conhecer ele. Sim. E eu vejo, até comento com o meu marido, que ele tem lógica a opinião dele. Sim. Sim. Não é assim, entendeu? Ele dá a opinião dele com a lógica. Depois que eu converso e peço, Sim. ele dá uma opinião com lógica, como eu quero que ele fale, sabe? E agora, o meu neto mais novo, que é o Joaquim, a primeira vez que ele foi ficar comigo, assim, dormir lá em casa, foi agora há pouco. Uhum. Fazia tempo que ele dizia que queria dormir com a avó, a Daiana finalmente trouxe o fim de semana para ele ficar comigo. E eu pensei comigo, ele passa o dia todo No tablet. no tablet. Uhum. E aí eu disse para ele, Joca, tu pode deixar o tablet, a avó vai botar para carregar Uhum. e vamos conversar, Sim. vamos jogar outra coisa. Fazer uma coisa diferente, né, Fazer uma vó? coisa diferente. Aí fui jogar dominó com ele. Uhum. Aí depois nós jogamos dominó. Aí eu fiz um lanchinho pra ele. Aí nós sentamos no sofá. Por isso que eles não querem sair da casa da avó, né? Claro. Aí eu disse assim. Aí eu comecei eu comecei a conversar com ele. Eu comecei a perguntar coisas. Uhum. E aí tinha um joguinho que ele me mostrou. Eu fui perguntar a razão do jogo, por que aquele jogo, por que ele gostava daquele jogo. E tu acredita, ele tem o quê? 5 anos? 5 anos. Ele me dava respostas assim, gente. Ele é coisa mais assim, ó, feliz. Sim. porque eu perguntava coisa séria. E ele também me respondia coisa séria. Sim. Ele que tem 5 anos. Sim. Então, eu acho que hoje, atualmente, na atualidade, tu tem que conversar com teu filho. Falta diálogo, né? Falta diálogo. Então, tu tem que ter diálogo sério. Não é sim. só... E eles compreendem tudo, né, mãe? Tava falando Tudo. dos netos, o Lorenzo. Eles sabem tudo. O Lorenzo, que é o meu filho, o meu mais novo, o meu caçula, ele sempre fala a ideia que ele tem de ancestralidade de hierarquia, né? Isso é Ele impressionante. chega, quando começam a teimar, quando a gente não tá fazendo alguma coisa que a mãe tá falando, ele assim, olha só, quem manda em tudo é a minha avó, porque ela é a mãe de todas as mães. Ai, que Então é ela que Não, manda em tudo. Lorenzo é sensacional. Então o que é isso? É realmente essa ideia da hierarquia. Se ela é a mãe das mães, né? Quem tirar nossa, que não tem que obedecer a mãe. E é real, A primeira verdade. vez que ele saiu com essa história, a gente estava conversando. E ele era pequenininho, né, mãe? Ele era pequeno ainda, tem uns 3 Ah, não, é que o Dudu, meu mais velho, não tinha ido. Nós fizemos um almoço e o Dudu não apareceu. Ah, tu me Aí ele contou, hein? disse, liga pro Dudu, vó, e manda ele vir. É. E eu fiquei, por que será que ele não mandou eu ligar, né? Aí ele veio com essa história. A mãe Não, das mães. isso foi lá na praia.
Aí ele disse assim, a gente estava discutindo, elas queriam uma coisa, fazer uma coisa, e eu queria outra. Aí a Tati, que é a Mandoninha também, Olha, Antônio. que horror. aí que ela horror. dizia, quero. Aí a Diana também, eu quero. Aí eu, não, vamos fazer assim, assim. Aí ele chegou, ele estava brincando. Brincando. A gente achou que não tava nem sabendo de nada que tava Aí ele acontecendo. chegou e Mas disse eles são assim. tem que ser do jeito que a minha avó tá falando. Porque a minha avó é quem manda em todas vocês. Mãe Das das mães. três. Ela é a mãe de todas as mães. Que coisa mais Então, É. é o que ela quer, é o que ela estava dizendo. É por isso que a gente tem que ouvir, né? Porque a gente não tem ideia de como eles captam. Ninguém nunca disse isso pra eles. Eles captam, eles absorvem, E né? outra, As crianças a gente de hoje estava estão bastante conversando diferentes. sobre o que a Absorvem gente ia tudo. fazer. Não sei se era um aniversário de alguém que a gente ia fazer. E a gente estava... E ele estava de lado brincando, ouvindo. Tudo, é. Entendeu? Então, eles captam, eles Não, as sabem. crianças hoje estão E muito eles inteligentes. interpretam e eles sabem tudo o que está acontecendo. Parece que eles já nascem sabendo. Então, precisa de diálogo. Diálogo. Mas, mamães, digam pra nós o que vocês fizeram, fazem, que vocês agora se reconhecem em nós. O que a gente reflete, eu e a Pri, aquilo que vocês são. Olha, em cada uma das minhas filhas, eu reconheço alguma coisa minha. E em você, especificamente, especificamente. Tudo! Gente! a determinação, a coragem, a disposição de fazer coisas, de realizar coisas. A Tatiana tem muito isso de mim. A coragem, a disposição, sabe? A disposição mesmo de fazer e a determinação de De fazer realizar. aquilo que ela pretende fazer. Sim. Então, isso aí, ela tem... É. É muito... Tu te enxerga nela. eu me enxergo. Eu acho que isso eu deixei para ela. Ela Plantou essa sementinha, né, Paty? ela se mirou de mim. Ela se mirou de mim. Verdade. E tu, mãezinha? Bem, Coisas boas, tá? Vamos a Coisas coisas boas, boas. né? não, É realmente. dia das mães. A Priscila Vamos manter energia a filha boa. mais parecida comigo. Discutivelmente ela é. A Paula é tranquila, a Paula é uma paz, uma coisa assim, sabe? O Juliano, bem. Sim, É, um santo quase. Exatamente. Já transcendeu até. Já transcendeu. Mas a Priscila não. A Priscila sempre foi, sabe, a mais, como é que eu vou te dizer? Mais poderosa de todas, a mandona. Decide, tem que Isso é ser o do poder jeito que ela dela. É o poder dela. E aí existe, com certeza, né, um bate de frente bonito, né? Porque duas iguais, né? Dois bicudos, duas bicudas. Duas bicudas não se beijam. Mas a gente se ama e aí o nosso amor passa por cima, entendeu? Mas que é bom ter alguém que a gente vê, sabe? Que tem as qualidades tuas. Mas é gostoso isso, Os né? defeitos, tudo bem. Agora, as qualidades, tu tem que dar graças a Deus. E eu dou graças a E Deus. quais são essas qualidades? Só se mandou, né? É, se você mandou, tu é né? determinada. Tu é determinada, tu é uma pessoa de... Batalhadora. Sim, Essa sementinha veio de ti, né? bem de mim, sabe? Uma revolucionária. Essa força, essa determinação. Sabe quem é mesmo? Essa herança aí. Essa herança, a gente gosta, né, Maria? A gente abraça. É. Tem umas que a gente se agarra, tem umas que a gente tenta. Aquela coisa assim, Vamos pra constelação quando sistêmica, alguém diz vamos ninguém curar isso. consegue fazer, eu digo, pode deixar que eu Pode faço. deixar. Isso ela Os tem de mim. desafios, né? Movido a Desafio. desafio. Não sei se é prepotência, arrogância, sei lá. Mas que é assim, Não, assim. vida desafio. exato. Agora, Tá desculpa. Esqueci. Mas, meninas, a gente chegou agora no momento muito importante, muito especial do programa, que é o quadro Carta para mim. Então, primeiro eu vou fazer esse exercício aqui com a minha mãezinha. Maninha, a gente não perguntou pra elas como é que é ser a voz. Diante do quadro. Quadro! Muito importante sobre... Desculpa, produção, sobre- mas é uma coisa que eu tenho certeza que elas vão gostar Vamos muito de gostar, falar. vamos gostar, é verdade. E a gente quer perguntar pra vocês se vocês de alguma forma ressignificaram a maternidade sendo avós Sendo avó. dos netos. É. Que nós demos e que também nossos irmãos deram, né, pra vocês. Bem, eu comecei a ser vó faz
6, 7 anos. Ah, Tu tem 7 netos, né? eu tenho 7 Deixando claro netos, aqui. e a Helena, mais velha, né, que é minha xodó também, ela, quando o Pedro nasceu, ela disse, este guri tinha que aparecer, porque é o amor da minha vida, não sei, Tomou todo o espaço dos outros. sabe, é uma pessoa que pro Pedro eu não existo. Se tiver bom para ele, tá bom para mim. Agora, Ai, se que não coisa tiver bom boa. para ele, aí o bicho pega. Meu Deus, é quase uma simbiose aí, essa vovó com o Pedro. Ressignificou essa maternidade aí. Com Todo o certeza. tempo que a atenção que ela, Então que ela acha toda que ela aquela não deu pros ausência filhos, tá superada tá agora. superada agora, A né? entrega tá feita. Já fez. Ai, e tu, mãezinha? Olha, ser avó, gente, é uma coisa assim magnífica, é uma bênção mesmo. Quando a gente não é vó, a gente diz assim, eu sempre tinha de fala e a gente sente, o maior amor da vida da gente é o filho. Sim. Não tem amor de nada, de ninguém, Uhum. que compare ao amor que a gente tem pelo filho. Aí quando nasce o neto, Olha só, eu já sentia isso, mãe. Eu já temia isso. Já tinha me falado já. a gente fica assim, e aí, E aí? quem eu E agora? E agora? Quem eu amo mais? A filha ou o neto? Então, A gente se neto, atreve a proteger o neto da própria mãe. Da própria mãe. É verdade, é verdade. O atrevimento é tanto. é uma coisa maravilhosa, é uma bênção, é uma alegria, é uma realização É uma do ser benção, vó. isso aí. É uma realização. O neto é um presente de Deus. E vocês também. são um exemplo E de vocês- voz aqui, é né? As verdade. duas, né? Então, o neto E deu pra ressignificar, então, muita coisa. muito, 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 muito. Agora, menos assim, a responsabilidade mesmo. Que é uma coisa boa, né? A coisa boa é isso, mima. Na casa da avó pode tudo, né? Pode tudo, a É o casa da amor com avó pode açúcar, tudo. como é que se fala que é bola? Que é mais ou menos isso. Pode tudo na casa da avó, mima, brinca e depois, ó. É. Aí volta e meia, avó, agora eu vou viajar, vou ficar 15 dias, Espírito Santo, vou pra praia. Só parte boa, É, né? vou falar aqui dos meus traumas também. Filha, vou viajar 8 quando, pessoal, vai pra Gramado, né? Não, 15 dias, vai pra praia lá e nós daqui. É, isso aí. Quer dizer, maravilhoso. Só- Essa é a parte boa, essa é a parte boa. Mas agora sim, Agora sim. Importante isso, falar realmente. Foi, né? Porque vocês são avós, e eu posso dizer vocês, porque eu acompanho muito, acho que é quase uma segunda mãe para mim, a Afra. É. Acompanho todo o teu amor, toda a tua dedicação, inclusive com os meus filhos também. Então, gratidão a vocês, mamães, vovós, por realmente nos entregarem tanto, por serem assim, a nossa rede de apoio. Tudo que a gente faz, antes do quadro, né, Pri? Já que aqui é o momento da gente abrir o coração, falar com o coração. É. Se a gente é quem a gente é, né, Pri? Se a gente consegue dar conta de tantas coisas, de tantas atividades, É e a graças gente está sempre inventando coisas novas, é graças à nossa rede de apoio. essas grandes E essa mulheres rede aí. de apoio tem nome. Tem Nome nome, e sobrenome. Maria de Fátima, Afra Afra Marisa. Marisa Zaca. Gratidão a vocês, em nome Gratidão. dos nossos irmãos, em nome dos nossos filhos, sobrinhos. Vocês são realmente pessoas, seres, assim, de Deus, assim, presentes de Deus nas nossas vidas. Coisa Isso aí. boa, maravilha. Gratidão. Mas agora sim, vamos lá. Fazer um exercício aqui de revisitar um pouco da vida da gente. O quadro Carta para mim. Mãe, se a Fátima de hoje, essa mulher linda, poderosa, realizada, mãe de 3 filhas, avó, esposa, se essa mulher de hoje pudesse escrever uma carta para aquela menina lá do Mauriti, lá do interior do Ceará, lá do Cariri, o que ela diria? Olha, eu diria que ela poderia ter realizado muito mais coisas do que eu realizei. Primeiro, pelo fato de, por exemplo, antigamente os pais, o meu pai era um homem assim muito arcaico, assim, muito de interior mesmo, né?
E a minha mãe é que era muito além Muito à frente. da frente, Legal. à frente dela, entendeu? Então, é, eu poderia, na época de criança e adolescente, eu ter me preparado mais, sabe, para a vida, me preparado, porque eu tinha determinação, mas eu mandaria ver se ela tentasse ficar mais preparada, para não sofrer tanto Tanto da vida. quando eu vim embora para cá, para o sul. Mas aí essa Maria de Fátima que te acolheu, né? Essa Maria de Fátima que eu reprogramei. Exatamente. E eu tive Se reinventar. que me reinventar. E tu, mãezinha, o que que a Afra de hoje diria pra Afra do passado? Aquela Nunca me menina lá, abandone. Lá do Alegrete. aquela menina lá do interior do Alegrete, Ah, aquela menina que nunca. perdeu a mãe com 13 anos de É. idade. O que que tu diria pra essa Que menina? foi mãe do irmão mais que novo. foi mãe do irmão mais novo. Exatamente. O que que tu diria pra ela hoje, Nunca me abandone. essa criança? Essa criança é o que existe de mais lindo na minha vida. Ela é maravilhosa. A adulta tem um monte de defeitos. Mas deu Normal. tudo certo, né? Sim, Diria Chegou pra até ela que tu aqui. chegou até aqui. Chegou até aqui lindamente. é verdade. Amém. Amém. Ai, gente. Meu Deus, a maquiagem já era, né? Ai, Gente, que gratidão, né, Pri? Muita gratidão. A gente até tem uma pergunta que a gente sempre faz, não é uma pergunta, a gente sempre pede para que as mães, os convidados aqui, deixem uma mensagem para quem está nos assistindo. Mas hoje eu acho que a gente pode fazer diferente, eu acho que a gente pode deixar a mensagem para vocês e também para quem está nos assistindo, né? A gente quer agradecer muito por vocês terem aceitado estar aqui com a gente hoje. A gente vai levar esse programa aqui para a vida, né? Vamos guardar para a posteridade esse momento aqui que a gente viveu com vocês. E hoje a gente está aqui como mulheres, falando com mulheres, né? Mas a gente está aqui diante de mulheres que amaram além do medo, que enfrentaram todas as dificuldades que vocês enfrentaram, com muita determinação, com muita garra, com muita coragem. E eu tenho certeza que tanto eu quanto a Tati, a gente se honra de ter vindo de mulheres como vocês. ai, É uma honra, é Uma muito gratidão. gratificante. E a gente sente, e eu acho que essa história que a gente está contando hoje aqui, ela nos traz a real noção de que a gente tem que, sim, honrar os nossos pais, honrar as nossas mães, honrar os nossos antepassados, porque é só assim que a gente vai encontrar a cura das mulheres que nós somos hoje. sim. E curando a mulher que nós somos hoje, a gente também cura a nossa ancestralidade, a gente cura a nossa Exato, descendência, a gente os libera de tantas repetições, de tantas lealdades familiares que muitas vezes a gente nem imagina, né? Por que a gente está repetindo aquilo? Então, dizer a vocês que não é um programa, né, Pri? Não é um pod. É uma É homenagem. realmente uma homenagem e realmente a gente poder revisitar as nossas histórias. Há pouco tempo a gente fez uma constelação, eu e a Pri, um workshop, O workshop. em que a gente tinha que escrever num papel as 3 qualidades, maiores qualidades das nossas mães. E logo depois, os 3 maiores defeitos. E a gente estava descrevendo quem? Nós mesmas. Nós mesmos. Nós mesmas. As maiores qualidades de vocês e os maiores defeitos também são os nossos. Estão em nós. Então, assim como vocês se enxergam na gente, a gente também se enxerga em vocês. E é uma gratidão. Realmente é com o nosso coração, com o nosso peito cheio de afeto, cheio de amor, cheio de gratidão, que a gente está encerrando mais um Poder Delas Cast, realmente dizendo que as palavras não alcançam toda a gratidão, todo o amor, toda a admiração que a gente tem por vocês. E que essa conversa inspire também outras mulheres a buscar dentro delas, né? Essa cura, esse amor. É. E eu acho que quando a gente busca isso, a gente perdoa
E a gente perdoa vocês e automaticamente a gente se perdoa, porque também somos mães hoje. Também E humanas erramos, também erramos. humanas também erramos. Eu acho que é uma troca muito linda que a gente possa estar inspirando aqui outras mulheres também. É isso. E vocês, querem Mas deixar você- uma mensagem você para falou- nós? Você falou em perdão aí. Acho que a produção esqueceu dos Mas, lencinhos. gente, o perdão, ele é necessário, ele é especial, ele é magnífico para você Nossa. mesmo. Exato. O auto-perdão, né, Fátima? Você perdoar alguém ou alguma coisa É nos libertar, né? é libertar, é nos libertador, libertar. com Então, certeza. ele é importante, ele é bom para gente mesmo. Então, é muito importante isso. E vocês são um orgulho nosso, imagino, né? É, Da com Afra. certeza. São pessoas assim que Vocês não têm ideia o que é uma mãe ter É, filhos que é uma criadas, boa mãe. maravilhosos como vocês. é Ai, é uma que coisa que não linda. tem. de orgulho como a gente tem, como eu tenho da Exato. Tati, e sei que a Afra tem de você. É. Isso aí é uma maravilha, Continue isso é um sendo essas presente da guerreiras vida. batalhadoras. Continue Mulheres assim, importantíssimas exatamente. que ajudam várias outras mulheres. Com certeza. Essa é a nossa missão, né? É. Meninas, muito Outra obrigada, bracinha, né? muito obrigada mais uma vez. A gente quer entregar, eu e a Pri, aqui um mimo do Poder Delas Cast para as nossas mamães amadas. Pedir para o Rafa aqui nos Aí, entregar. Rafa, Parei que obrigada. tem uns bilhetinhos aqui, Pri. Vamos ver o Ah, que é tá. de quem, pra gente não dar errado. Aqui, acertei. Acertou? Aqui, pra minha mãe amada. Pra minha mãe amada, presentinho. Gratidão, registro, né, do nosso carinho, da importância de vocês estarem aqui hoje, representando tantas Agora tu mamães. também tem uma. Agora também tem uma, viu? É só eu com a caneca em casa. É, a mãe também, né? A mãe também. Eu A não Ju tinha. tinha, A Ju e a Dai tinham e a mãe dela A Ju e a Dai tinha, eu não. Ah, bom, agora já tem. Pronto. agora já tem, Eu merecem. já tenho. Muito obrigada, Muito mamães. Obrigada a todas e todos que estiveram com a gente até aqui nesse episódio tão emocionante, nesse episódio especial do Dia das Mães. Agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é isso, né, Pri? Que a Casa Raquel faz por você e faz por nós. E Carla Chies Joias. Joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam até o final. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi com certeza um episódio especial de Dia das Mães, onde a gente falou com o máximo de amor e com todo o nosso coração aqui sobre esse tema. Erramos as frases, o roteiro, a gente se perdeu. Tá tudo certo, a gente tinha uma programação e a gente não seguiu a programação e foi a melhor coisa que a gente fez. E que esperamos muito que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente convida de novo vocês a se inscreverem, a deixar o like aqui nesse vídeo, ativarem as notificações, comentarem, compartilharem esse vídeo. E porque nós só podemos continuar aqui com a participação de cada um de vocês. Muito obrigada. É isso. E fortaleçam esse coletivo de mulheres lindas, fortes, poderosas, Mães, Mães, filhas, irmãs, apenas mulheres. parceiras, parceiras. mulheres. Então, que a gente possa uma fortalecer e inspirar a outra. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos mais um encontro marcado. Aqui No no Poder Delas Cast. Até lá!